Aue discipuli et discípula, e sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma lição de latim. Esta é a Lectio Septdecim e nós vamos ver flexão verbal, exatamente a conjugação do mais que perfeito do indicativo na voz ativa. Vamos lá? Isto aqui. A voz, continuamos no ativo. Modo indicativo, já vimos aqui como está indicado em azul o presente, já vimos o perfeito, já vimos o imperfeito e vemos também o futuro imperfeito. Agora estamos no mais que perfeito. Esta é a forma que nós vamos estudar, restando, portanto, somente uma para terminar os indicativos. É bom que se diga, ainda não vimos nenhuma forma do imperativo e nenhuma forma do conjuntivo. Bom, e todos os outros substantivos verbais, adjetivos verbais e assim por diante. Bem, nas pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa, singular e plural, as quatro conjugações, lembrando que estamos vendo os verbos dos tipos regulares. Desinências pessoais, vocês já as conhecem muito bem. Hoje nós vimos as desinências do perfeito aqui, certo? Este, it, bom, tudo bem. Hoje nós vamos retornar aqui para o indicativo, certo? Para as outras formas do indicativo e também do conjuntivo prevalece sempre essa desinência aqui. Uma única vez que foge esse padrão é a forma do perfeito. Todas as outras é feita exatamente aqui, ou seja, o, m, s, t, mus, tis, nt. Vamos lá? Primeira conjugação, vocês já conhecem muito bem. O quadro aqui do lado está sempre indicando as formas do infinitivo, are, ere, ere, ire. Estamos, portanto, aqui em are. Verbo amo, amas, amare, amavi, amatum. Verbo amar. Vamos lá ver a conjugação do perfeito do indicativo. Amaueram, amaueras, amauerati, amaueramos, amaueratis, amauerante. Bem, qual é a tradução para o português? Será mesmo mais que perfeito. É o nosso amara, amaras, amara, amáramos, amares e amaram. Bem, eu quero chamar a atenção para a esta forma que é enunciada do verbo, que nós sabemos, trata-se da primeira pessoa do perfeito. Nomeadamente, aqui temos a desinência da primeira pessoa do perfeito. Mas o U já é próprio do radical do perfeito e ele se faz presente aqui como uma desinência dos perfeitos, certo? Uma desinência dos perfeitos, ou seja, parte do radical que pertence aí, portanto, ao perfeito. Bem, segunda conjugação, nós estamos, portanto, aqui em R, moneo, mones, monere, monui e monitum. Observe bem, vou chamar a atenção para isso aqui desde o princípio. Desinência, aliás, a forma do perfeito que é enunciado junto com o verbo. Lembrando, desinência da primeira pessoa do singular. E aqui a própria do radical dos perfeitos. Então, veremos que ele permanece aqui no mais que perfeito do indicativo da segunda conjugação. Verbo moneo. Moneueran, moneueras, moneuerati, moneueramos, moneueratis, moneueranti. Terceira conjugação, nós estamos aqui, temos dois tipos, certo? Nós estamos no primeiro tipo. Habitualmente já vimos que a terceira conjugação sempre foge à regra daquilo que nós vemos lá na primeira e na segunda, e eventualmente ela se parece mais com a segunda, e eventualmente ela se parece mais com a quarta conjugação, nomeadamente a conjugação mista, né? Se parece muito mais com a quarta conjugação. Mas aí vamos ver aqui o verbo lego, legis, legere, legi, lectum. Observe essa forma que é própria do perfeito. Aliás, é a forma do perfeito que está aqui
enunciada, primeira pessoa do perfeito. Bem, aqui agora vimos que não temos aquela desinência o, que não está, obviamente, enunciada também aqui no perfeito, certo? Então vamos lá. Legeran, legeras, legerati, legeramos, legeratis, legeranti. Este é o verbo ler, lera, leras, lera, leramos, e assim por diante. Terceira conjugação mista. Às vezes eu esqueço que eu não posso passar o slide conversando, mas às vezes acontece. Estamos aqui ainda. Terceira conjugação mista é o verbo facio, facis, facere, feci e factum. Essa é a forma do perfeito, certo? Vamos ver então o mais que perfeito. Feceram, feceras, fecerati, feceramos, feceratis, feceranti. A conjugação, nós vemos aqui os verbos em ire, então temos o esquio, esquis, esquire, esquivi, esquitum, aqui, portanto, a forma do perfeito, primeira pessoa do perfeito, do indicativo, aqui a conjugação do mais que perfeito. Esquieram, esquierat, esquieras, esquierati, esquieramos, esquieratis, esquierante. É o verbo saber. Comparativo, como habitualmente fazemos, colocamos aí, portanto, as 4 conjugações, uma ao lado da outra, para estabelecermos algumas comparações, algumas diferenças. A primeira conjugação, verbo amare, temos aí, portanto, amaueram, amaueras, amauerati, amaueramos, amaueratis, amaueranti. Segunda conjugação, moneueram, moneueras, moneuerati, moneueramos, moneueratis, moneueranti. Terceira conjugação, legeram, legeras, legerati, legeramos, legeratis, legeranti. Terceira conjugação mista, feceram, feceras, fecerati, feceramos, feceratis, feceranti. E quarta conjugação, o esquieram, esquieras, esquierati, esquieramos, esquieratis, esquieranti. Bem, o verbo amo, vamos substituir aí, portanto, por do, das, dare, dede, datum, verbo dar. Moneo será substituído por deleo, deles, delere, deleui, deletum. E a terceira conjugação, primeiro tipo, lego, vamos substituir por dico, dicis, dicere, dixi, dictum. Terceira conjugação mista, facio, substituiremos, portanto, por capio, capis, capere, capi, capitum. E quarta conjugação, esquio, substituindo, portanto, por venio, venis, venire, veni e ventum. Vamos lá? Muito bem, os novos verbos estão aqui, portanto, substituídos. Já devem ter percebido que a primeira conjugação não tem mais a presença do U, isto porque ao irmos consultar o verbo no dicionário, nós vamos perceber que na sua enunciação a forma do perfeito não se faz em U, ou seja, o radical aqui é dead, tem um novo radical no perfeito, né? Isso acontece com todos os verbos, alguns mudam radicalmente, é o caso do verbo do, das, dare, que, aliás, chega ao português como um verbo irregular. Bom, o U permanece como uma marca ainda aqui na segunda conjugação, no verbo deleu, isto porque também está indicado lá na enunciação do seu perfeito, da primeira pessoa do perfeito. Bem, nas outras pessoas nós vamos ver que há um radical que acompanha a forma do perfeito, é o caso do dix, certo? Na sua enunciação do perfeito, do indicativo, já estava ali também, dixi, é o caso do cap, keperan, é o caso do cap, que está indicado aqui, e também do veni, no verbo venio está aqui também.
Bom, vamos lá primeiro proceder à leitura, que eu tenho mais coisas para mostrar aqui, mas vamos lá. Dederan, dederas, dederat, dederamos, dederatis, dederanti. Deleueran, deleueras, deleuerati, deleueramos, deleueratis, deleueranti. Terceira conjugação, dixeran, dixeras, dixerati, dixeramos, dixeratis, dixeranti. A terceira mista, queperan, queperas, queperati, queperamos, queperatis, queperanti. E a quarta conjugação, veneran, veneras, venerati, veneramos, veneratis, veneranti. Bem, pode ser que vocês já tenham percebido uma coisa, mas eu vou mostrar aqui para aqueles que ainda não perceberam. Este que acaba de aparecer é o verbo soon e está aqui o verbo soon conjugado na sua forma do imperativo, do indicativo, imperativo não, desculpa, imperfeito do indicativo. Podem consultar na página 82 do Compêndio de Gramática Latina ou lá na lição que nós trabalhamos o verbo soon as, certo? Observem bem essa conjugação. Eran, eras, erati, eramos, eratis e errante. Exatamente, ela aparece, se nós isolarmos aqui, olha, em todas as conjugações do perfeito. Então, é como se nós disséssemos que basta colocar a forma do perfeito aqui no mais que perfeito, logo após o radical do verbo. Porque o que sobra é só o radical do verbo, certo? Mas e essa forma? Estou aqui isolando, terminar de riscar aqui. Falei isso mais rápido do que demorei para riscar tudo isso. Aqui riscar também pelo notebook é bem chato. Então, observe bem que isso não acontece somente com estes verbos aqui, mas, por exemplo, lá no próprio verbo soon as, na sua forma do mais que perfeito, só se acrescenta a desinência. Lembrando que o verbo, ao ser enunciado, ele é soon, as, esse, e qual é a sua forma do perfeito? É o fu, i, certo? Então, o que acontece? Esse i aqui, nós já sabemos, é a desinência da primeira pessoa do perfeito, do indicativo, certo? E este aqui, fu, é parte, portanto, o radical. É o radical. É o mesmo que acontece aqui, por exemplo, se nós olharmos em dead, se nós olharmos em dixie, se olharmos em cap, também em when, certo? Então, vamos ver a conjugação também do verbo soon as, fui, no mais que perfeito do indicativo. Basta nós agregarmos também aqui o radical no caso do perfeito. Fueran, fueras, fuerati, fueramos, fueratis, fueranti. Vamos lá. Latim ao português, normalmente nós fazemos aqui alguns comentários concisos sobre a evolução do verbo, nomeadamente aí do mais que perfeito, a sua passagem do latim para o português, que alterações o verbo sofreu. Bom, primeiro, houve queda do grupo átomo UE do mais que perfeito. Isto é, nos verbos em que o U aparecia, porque nós já vimos que em alguns ele não existia, certo? Bom, vamos lá ver isso já em alguns exemplos. Outra coisa que é generalizada, a queda da desinência pessoal da primeira e da terceira pessoa do singular. Bom, vamos lá ver o verbo em latim. Nós tínhamos aí em latim clássico amaueram, amaueras, amauerati, amaueramos, amauerates, amauerante. Bem, o que é que desaparece aqui é o grupo átomo UE. Então, vamos aqui fazer um recorte tirando
esse grupo UE de dentro da palavra. É bom que se diga, isso aqui não desaparece da noite para um dia, né? Isso aqui foi parte da evolução da língua. As pessoas foram deixando de pronunciar essas palavras aí, por quê? Porque é um grupo átono, ou seja, são vogais que por si só elas já são mais fracas do que as outras, né? Observe que desse grupo aí, o E já é também uma vogal breve, né? Então, o que favoreceu também aí o seu desaparecimento. Assim, esta palavra, este verbo, né, aliás, o mais que perfeito, chega ao latim vulgar desta forma aqui: amaram, amaras, amarate, amaram, amaramos, amarates e amarante. Bem, eu acredito que a desinência pessoal da terceira pessoa do singular e também da primeira já havia desaparecido, mesmo aqui no latim vulgar. Alguns teóricos colocam eles aí ainda, essas desinências ainda aí no latim vulgar. É o caso da gramática histórica do Ismael de Lima Coutinho, que é uma das referências que nós utilizamos aqui para este estudo do latim ao português. Mas eu digo que isso já deveria ter desaparecido no latim vulgar, porque é generalizado. Isso acontece nas línguas românicas, ou seja, lá no português, no espanhol, no francês e no italiano, né? Então, é uma demonstração de que isso não aconteceu nos lugares diferentes de uma forma, digamos assim, uniforme, né? Ou seja, aconteceu primeiro lá na Itália, depois na França do mesmo jeito, depois na Espanha do mesmo jeito, em Portugal do mesmo jeito. Não, isso já teria alterado propriamente no latim vulgar. Quando o latim se desintegrou na forma de evoluir e tornar-se o português, já se tinha perdido aí a sua desinência pessoal, como também já teria perdido na sua passagem para o italiano e para o francês, assim por diante. Espero que eu tenha deixado claro isso que eu quis dizer aqui. Bem, como é que esse verbo chega aqui, portanto, ao português? Bom, amara, amaras, amara, amáramos, amares e amaram. Bom, principais alterações que nós vemos aqui, não há mais desinência pessoal da primeira e da terceira pessoa do singular. Mas um fator interessante, há uma confusão entre a primeira e a terceira pessoa, porque elas passam a se escrever da mesma forma, amara. Agora eu já não posso saber, quando eu digo amara, eu não posso saber se eu amar alguma coisa ou se ele amar alguma coisa. É diferente de amaras. Quando eu digo amaras, já está muito claro que é a segunda pessoa do singular, certo? Então, há prejuízos quando se tornam iguais os verbos, porque não há uma indicação. Imagina, é só pensarmos, por exemplo, como funcionam os verbos na língua inglesa, né? Nomeadamente, nós temos sempre que colocar o pronome junto com o verbo. Por quê? Ou o pronome ou um nome que se refira àquele verbo. E por que que isso acontece? Porque não há desinência pessoal, né? Então, quando se está falando inglês, por exemplo, o tempo inteiro a pessoa está dizendo ai, ou seja, porque ele não pode simplesmente pegar o verbo e dizer trabalho, eu trabalho, né? No português, trabalho, amo, vivo, falo, tudo isso são verbos que eu pratico, que eu estou falando de mim mesmo. No inglês eu vou ter que falar I work, I speak, enfim, todo o tempo eu tenho que estar repetindo a pessoa. Bem, não é propriamente um defeito da língua, eu só estou demonstrando aqui as diferenças. Mais diferenças que nós vamos ver aqui, o acento, né? Ou seja, o grupo tônico que estava aqui em paroxítono passa a proparoxítono, portanto, mudança aí na primeira e na segunda pessoa do plural, primeira e segunda pessoa do plural. Amaramos e amarates passa a amáramos e amareis. Bom, para se chegar, esse T que está aí em amarates, no latim vulgar, ele ainda chega a passar a D no português e desaparece aí por volta do século
15 é que ele desaparece do português e se torna aí, portanto, amares. Outra alteração, aliás, né, é o amaram. Essa forma verbal aqui, vocês já devem ter visto, elas devem ter se lembrado, né? Não é gratuito. Ela é igual à forma do perfeito, certo? Então há uma confusão aí exatamente a terceira pessoa do plural do perfeito se escreve também amaram. Então há uma confusão aí desse tempo verbal, né? Não, é óbvio que vai ter que estar sugerido pela frase, porque do contrário, nós não está claro aí para nós por nenhuma desinência própria, né? Não há nenhum fator, digamos assim, que demonstre diferenças da terceira pessoa do plural do perfeito e do mais que perfeito. Bem, outra coisa que eu gostaria de dizer é que esta forma do mais que perfeito não sobreviveu nas demais línguas, né? No latim, no espanhol, por exemplo, é chamado de o mais que perfeito. Existe, é o plusquamperfecto, mas não é conjugado assim. Ele é conjugado como, por exemplo, Dio havia amado. Falei se Dio saiu agora como, se falar o Dio como um argentino, será yo havia amado. Dio já é uma pronúncia mais espanhola, né, da Espanha, e yo é da Argentina. Que eu acho muito bonito, yo havia amado. Observe bem, o verbo amado, ele não será conjugado de nenhuma forma, ele será sempre amado para todas as outras pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa do singular e também do plural. E o que se conjuga aqui é simplesmente o pretérito imperfeito aqui do verbo havia, certo? Então, primeira pessoa havia, assim por diante, sofre alterações. Também não sobrevive no italiano, onde o mais que perfeito é chamado de traspassato próximo, e desculpe, conjugado, é que se fala tanto em declinação, né, que eu acabo, e é conjugado, por exemplo, com io avevo amato, io avevo amato. Bom, observe que o verbo amato também não há nenhuma conjugação. O que se conjuga também é outro, é o verbo haver também, provendo, é o mesmo verbo haver. Esse é que é conjugado. Io é a primeira pessoa. No francês, é o mais que perfeito também, né? Mas também não sobreviveu. E lá nós temos aqui, por exemplo, já veio aimé. Aqui, esse aqui é o verbo haver também. Esse aqui é conjugado. Aimé fica sempre igual. Assim, como acontece mais ou menos, se eu fosse dar exemplo, seria mais ou menos como nós fazemos os nossos verbos na voz passiva, né? Ou seja, não há uma conjugação, não há uma variação das pessoas ali, né? O verbo, por exemplo, sou louvado, louvado fica sempre igual. Só vai passar para o plural para a primeira, segunda, terceira pessoa do plural, mas só se acrescenta um S ali, né? Não há propriamente uma alteração de desinências, né? Então, em amado, amato e emé não terá nenhuma alteração. Ou seja, o mais que perfeito não chega a estas línguas aí. Bem, mas eu queria mostrar, por exemplo, é que o subjuntivo do pretérito imperfecto espanhol, ele tem a mesma origem, ou seja, a partir aqui do latim vulgar. Ele chega ao espanhol, mas lá ele expressa um conteúdo temporal modal diferente, ou seja, porque lá é um subjuntivo, não é o indicativo. E muito menos o mais que perfeito, é o pretérito imperfecto do subjuntivo. E ele fica exatamente assim: amara, amaras, amara, amáramos, amarais, amaram. Observe essas diferenças. Eu trouxe ele aqui para mostrar essas diferenças. Não há desinência na primeira e na terceira pessoa. Tal como o português, confusão na primeira e na terceira pessoa do singular. Alteração
da acentuação da paroxítona para proparoxítona lá na primeira pessoa do plural, também alteração aqui da acentuação na segunda pessoa, né? Bom, aqui nós vamos observar que as desinências é exatamente a mesma, certo? E sobrevive o Rá. Em português vem a Re, ali passa a Rá. E na terceira pessoa, nós temos amar, muito próximo do que está aí também no português. Vamos lá, mais informações do latim ao português. Acabamos de ver aí o grupo do verbo amare, mas nós sabemos que a maioria dos verbos não tinha essa desinência em U. Bom, então como é que se sofreu a alteração da passagem aí do mais que perfeito do latim ao português nos outros verbos? Bom, houve queda do grupo átono para oxítono, ou seja, todo o grupo átono para oxítono, tendencialmente desaparece da língua. Isso acontece ainda nos dias atuais na língua portuguesa. Né? Há fartos exemplos aí nos manuais, vocês vão ver. Lâmpada, lâmpada, córrego, córgo, e assim por diante, né? Bom, então é o caso de amauera, esse UE desaparece e nós temos a palavra amar. Mas nós vamos ver que isso aí aconteceu nos outros verbos também. Bom, a homonímia na terceira pessoa do plural, no pretérito, com o pretérito perfeito, já mostramos isso, essa homonímia. Vocês se escrevem iguais, não há mais uma distinção. E nos verbos da segunda e terceira conjugação, desenvolveu-se uma terminação em eran, eras, erat. Isso aqui, nós estamos falando do latim vulgar. Sobrevive no português com algumas alterações. E na quarta, iran, iras, irate. Eu diria ainda que na primeira teríamos aran, aras, arate. Posso mostrar isso no próximo slide. Bom, aí vamos ver então essa alteração do grupo átono para oxítono no verbo dederam, dederas, dederate, dederamos, dederates e dederante. Bem, qual é o grupo átono para oxítono? Exatamente o D, que está aqui no meio, ou seja, ele é paroxítono, mas ele é o grupo átono. Então, esse grupo ele desaparece da língua. Isso significa... Bom, o que acontece? Se nós observarmos aqui, a vogal que nós temos, ela é breve, o que obviamente favoreceu o seu desaparecimento, o desaparecimento desta sílaba, não é? Ou seja, dederan passa a ser deran. Eu diria ainda que a desinência da primeira e da terceira pessoa, ela caiu aqui já também no latim vulgar. Nós estamos falando aqui, olha, da primeira conjugação. Então, esse verbo chega ao português assim, dera, deras, dera, deramos e dereis. Observe que o acento também houve um recuo aqui na primeira e na terceira pessoa, ambos aí do plural. Outro verbo é o caso de debeueran, aqui segunda conjugação, vamos ver esse verbo. Esse grupo átono, paroxítono também desaparece da língua. Então, vamos aqui riscar ele e mostrar como é que isso aconteceu. Bom, aqui o M e o E e o T, ou seja, primeira e terceira pessoa do desinências pessoais desaparecem. E nós já tínhamos visto anteriormente que esse grupo do B passa a V na passagem do latim para o português. Esse grupo específico aqui desse verbo. Então, deberam nós temos devera, deveras, devera, deveramos, devereis e deveram. Observe que o acento sai também daqui da paroxítona e passa a proparoxítona. Terceira conjugação, verbo legeram. Esse legeram é o verbo ler em português, né? Legenda, por exemplo, vem daí. O grupo átono paroxítono, nomeadamente, todas essas vogais que eram breves, elas eram átonas, não? Então, legeram, aqui nós temos o grupo do G. Esse grupo também deixa de ser pronunciado com o tempo, vai enfraquecendo e desaparece daqui do verbo,
assim como as suas desinências pessoais aí da primeira e da terceira pessoa. Então, legeram, nós temos aí lera, leras, lera, leramos, lereis e leram. Também recuo aí da acentuação das paroxítonas para proparoxítonas. E da quarta conjugação, temos aqui o veneram, veneras, venerat, veneramos, veneratis, venerant. Aqui nós vamos ter uma mudança um pouquinho mais sensível. Bom, primeiro, queda do grupo paroxítono, átono paroxítono, exatamente aqui. Vamos pegar as paroxítonas átonas, demarcar elas desaparecem daqui. Também nós vamos tirar aqui as desinências pessoais, primeira e terceira, certo? E aí, o que acontece? Esse grupo E, que está aqui logo após o U, ele se transforma em I. Há uma alteração de E para I. Isso é muito comum. Nós vamos ver palavras que, por exemplo, se escrevia com I, passa a E. É o caso de Sílua, passa a selva. E outras que se escrevia com E, passou a I. É o caso dessa aqui, que nós estamos citando. Bom, mas uma outra coisa que nós vimos no latim, e eu já citei anteriormente, quando o U e o I são duas semivogais, certo? Na passagem do latim para o português, quando esse U estava sob pressão de uma vogal, e nesse caso ele está aqui sob pressão de uma vogal, ele se transformava em consoante. Então aqui nós temos um V. Por isso é o verbo vira, viras, vira, viramos, vireis e viram, certo? Bom, a mesma regra que eu tinha acabado de dizer, o U sob pressão de uma consoante, ele continuava sendo U. Outra coisa que eu queria lembrar aqui desse verbo, eu vou até riscar aqui em roxinho para mostrar isso. Acabamos de falar aqui que esse grupo, eu tinha mostrado para vocês que o verbo do imperfeito, eram, eras, erat, eramos, erates e erant, estava presente lá no mais que perfeito. Era junto com o radical do verbo, né? Bastava pegar o radical e colocar ali o verbo. Observe que o era, eras, éramos, éreis e eram, ele continua. Olha só aqui. Esse grupo permanece vivo, ou seja, bastou colocar aqui dentro do radical. O que é que nós temos aqui? Era, eras, era, éramos, éreis e eram. E isto vai acontecer nos outros verbos também, certo? Olha só, é só isolarmos o radical, certo? Obviamente que há aí diferenças, questão de acentuação, é o caso do dever, éramos aqui, olha, mas é o éramos, questão de acentuação, ou seja, isso aí não sobrevive da mesma forma, né? Há algumas alterações, mesmo lá no latim nós já observamos isso, aqui em leira a mesma coisa, agora que eu estou riscando um pouco mais rápido, gente, aí por isso que está saindo fora aí do... Agora, observe, na quarta sobrevive o grupo do ira, certo? Então, olha só, os verbos em ir, é o caso do verbo vir. Então, aqui nós não temos o e, temos apenas o i. Então, há uma diferença. Nem todos os eram sobrevivem, sendo que lá no latim, eram, eras, erat, eramos, erates e erante estava presente nas 4 conjugações. Isso não acontece, por exemplo, aqui no português, na primeira e também na terceira conjugação, dos verbos que vieram da quarta, que é o caso do enera, certo? Verbos que vieram, porque também nós vamos perceber que alguns verbos mudaram de conjugação. Verbos que estavam na terceira vieram para a segunda, outros foram para a primeira, enfim, houve migração, né? A evolução, ela tem os seus caprichos, né? Vamos lá. Aí temos aqui, propriamente, não é a evolução do latim ao português, mas eu quero mostrar aqui
algumas diferenças, aliás, que vão reforçar e demonstrar a fraqueza do mais que perfeito, mesmo no português. Porque eu tinha dito, olha, que o português é a única das línguas em que o mais que perfeito sobrevive. Nas outras línguas não há mais que perfeito. A forma do mais que perfeito é feito com verbo composto, com outro verbo, né? Bom, então os verbos regulares e irregulares fracos apresentam pouca distinção. Observe bem essa informação. Pouca distinção na segunda e terceira pessoas do singular. E também na segunda pessoa do plural. Aí observe bem aqui, nomeadamente comparando aí o mais que perfeito com o futuro do presente. Aqui nós temos do lado de cá o futuro do presente e o mais que perfeito. Agora vamos observar as semelhanças. Olha só, diferenças, aliás. Primeira pessoa é diferente, mas a segunda, olha, amarás e amarás. Qual é a diferença que está aqui? Na pouca distinção, é apenas na acentuação, amarás e amarás. Na terceira pessoa do singular, amara e amará. Também apenas a questão da acentuação. Lá na primeira pessoa do plural, amáramos e amaremos. Aqui nós temos uma diferença mais sensível, digamos. E aí, na segunda pessoa do plural, amares e amareis. Então, observe também aqui a semelhança. Então, gente, se nós observarmos bem, vou pegar aqui uma outra cor para poder riscar aqui. Se nós observarmos bem, vou pegar o roxo mesmo. Nós vamos perceber, por exemplo, algumas fraquezas no mais que perfeito na sua sobrevivência no português. Primeiro, nós já vimos que a primeira e a terceira pessoa se confundem, certo? Ela se confunde. Depois nós vamos ver que há uma semelhança ou pouca distinção, né, na segunda e na terceira pessoa do singular e também na segunda pessoa do plural, quando comparado com o futuro do presente. E nós vamos ver que a terceira pessoa do plural, é o caso de amaram, é igual à forma do perfeito no português. Então, o que sobrou aí? Em termos de distinção próprio, que diríamos aí, do mais que perfeito. Sobrou apenas a primeira pessoa do plural, amáramos. Né? Então, quer dizer, já vimos aí que há uma pouca marca, que diríamos assim, propriamente do mais que perfeito. Né? E aí, sem contar que essa conjugação ela é pouco utilizada no dia prático, né, das pessoas. As pessoas raramente se... Aliás, elas têm muita dificuldade em lidar com o mais que perfeito. Bom, a outra coisa que eu queria mostrar, que eu tinha dito, que sobrevivia aquele grupo do aras, eras, erati, que depois nos verbos da quarta era iran, aqui na primeira é o ara. Então, nós temos aí também uma alteração nos verbos da primeira conjugação. O era sobrevive na sua forma do a, da desinência própria da primeira conjugação. Bom, as fontes desses comentários que eu fiz estão aí em 2 livros, Gramática Comparativa do Hawais, 4 línguas românicas. Eu já utilizei aí em disciplinas da linguística românica, onde nós fazemos aí algumas comparações entre as 4 línguas, português, espanhol, francês e italiano, e também da gramática histórica do Coutinho, que eu venho utilizando nessa disciplina. Para finalizar essa lição, como sempre, nós utilizamos o verbo deleu,
sempre no tempo que acabamos de estudar, nesse caso mais que perfeito, temos aqui deleueram, deleueras, deleuerati, utilizaremos a terceira pessoa do singular, deleueramos, deleueratis e deleuerante, utilizaremos a terceira pessoa do plural e também aqui os substantivos agrícola e silua, que são da primeira declinação. Verbo concorda sempre com o sujeito e número, já falamos isso inúmeras vezes. Eu estou apostando muito nessa informação, porque eu vejo que alguns alunos às vezes erram, né? Colocam o verbo concordando com o objeto da oração. Imagine, não vão fazer aí como um certo juiz que escreveu no seu despacho, havia ou não sei o que lá. Opa, peraí. Ah, mas o sujeito é indeterminado. Sim, o sujeito é indeterminado, mas não é porque o seu objeto está no plural que você vai colocar o verbo no plural. Não tem nada a ver, né? Bom, não sei, acho que um juiz que escreve despacho deveria saber isso, né? Mas imagine, se um juiz deve, imagine um professor de língua portuguesa. Esse sim tem que saber. Então, serão professores de língua portuguesa. Vamos apostar nessa informação até que todos vocês saibam disso. Aqueles que já sabem, só reforça. Bom, então temos aqui agrícola siluan deleuerati, tudo está no singular, não temos aí absolutamente muito o que falar, não é? O agricultor destruíra o bosque. Então, a agrícola é um nominativo singular, agricultor sujeito, e siluan, acusativo singular, o bosque objeto direto. Eu estou dizendo, deleuerati está concordando com a agrícola, porque a agrícola é o sujeito da oração. Ah, mas siluan, o objeto direto também está no singular. Destruíra o bosque, o agricultor destruíra. Com quem que isso aqui, professor, está concordando? É para cá ou é para lá? Tá confuso? Vamos lá. Agrícola, siluas, deleuerat. Observe que agora siluas está no plural, mas agrícola continua no singular. Deleuerat não sofreu alteração. E por quê? Porque concorda com o sujeito e não com o objeto direto. Então, por isso nós traduzimos o agricultor destruíra os bosques. Ou seja, ele destruíra os bosques. Então, destruíra não deve concordar jamais com o objeto direto, e sim com o sujeito da oração. Ele destruirá os bosques. Então, agrícola, nominativo singular. Agricultor, sujeito. Silos, acusativo plural, portanto, objeto direto. Agora que vai ficar legal esse finalzinho dessa lição. Agrícola e siluan deleuerante. Utilizamos aqui o verbo deleuerante. Ele está no plural, certo? Mas aqui agrícola está no plural, ou seja, está concordando com o sujeito da oração. Siluan, por acaso, está no singular. Os agricultores destruíram o bosque. Aqui nós temos nominativo plural. Siluan, acusativo singular, traduzidos, portanto, sujeito e objeto direto da oração. Destruíram, concordando, portanto, com os agricultores e não com o bosque, porque bosque é objeto na oração. Mais uma vez aqui, agrícola e siluas deleuerante. Agora nem tem muito o que falar, porque tudo está no plural. Os agricultores destruíram os bosques, mas já está claro pela frase anterior que o sujeito e o verbo aqui concordam. Nominativo plural, acusativo plural, sujeito da oração, objeto direto. Mas aí eu queria chamar a atenção agora para esse grupo aqui, certo? O que acontece? Se vocês observarem, às vezes, eventualmente, um de vocês pode ter se lembrado que na lição anterior, em que nós estudamos o perfeito, a tradução disso aqui era também os agricultores destruíram o bosque. Bom, aqui é que está um fenômeno interessante. Bem, mas a frase em latim, a tradução era a mesma, mas a frase não era essa. A frase era diferente. Eu vou colocar aqui, ó, tanto no singular quanto no plural. Observe bem. Primeiro vamos pensar ela aqui no singular, certo? Isso aqui é a frase no singular. Agrícola, siluan deleuite. Deleuite é uma forma do perfeito. É exatamente aqui como está agrícola siluan deleuerati.
Então, nós temos uma alteração bem sensível em termos de frase latina com agrícola siluan deleverat. Num verbo é deleverat, no outro é deleuite. Deleuerat se traduz por destruíra e deleuite por destruiu. O agricultor destruiu o bosque. Tem diferença, não tem? O agricultor destruíra o bosque, o agricultor destruiu o bosque. Tem diferença. Bem, só que aí nós vamos ter outra frase. Cadê meu pincelzinho? Ah, tá aqui. Em que agricolae siluan... Nossa, Deus, eu escrevi tudo errado. Deixa eu apagar isso aqui. Pegar uma canetinha vermelha. Agora sim. Agricolae siluan deleverunt. Observe que é agora semelhante à agrícola. Nossa, é melhor apagar tudo aqui. Pronto, apaguei tudo para não causar confusão mais. Então, esta frase aqui, que nós acabamos de colocar, agrícola siluan deleverunt, é igual a esta aqui? Não, é diferente. Qual é a diferença? É que aqui nós temos um A e aqui nós temos um U. Agricolae siluan deleverunt. A tradução desta frase de baixo é: os agricultores destruíram o bosque. E a tradução dessa aqui no mais que perfeito é: os agricultores destruíram o bosque. Observe que não há diferença aí entre a terceira pessoa do plural do perfeito com a terceira pessoa do plural do mais que perfeito. Bem, e essa diferença, ela já era muito pequena, mesmo no latim, como nós acabamos de ver. A diferença estava entre um A e um U, que podia ser facilmente confundido. E isso, gente, eu tenho demonstrado isso na explicação dessa lição, para demonstrar como o mais que perfeito enfraqueceu na sua passagem do latim para o português. O português é o único que mantém ainda o mais que perfeito, mas nós, em termos práticos, sabemos que é um tempo verbal pouco utilizado no dia a dia. As pessoas não dizem, o agricultor destruiu o bosque. Eles dizem, destruiu o bosque. O perfeito é muito mais utilizado, né? Então, há confusões, sim. Tempos do mais que perfeito estão sendo, no caso, aliás, ele está absorvendo tempo de outros tempos verbais, ou seja, de outros, não é modos, né? De tempos mesmo, né? E eu mostrei exemplos aqui com o futuro, por exemplo, que tem ali muitas semelhanças, alterações diferenças simplesmente na acentuação, né? O que escrito a diferença é mínima, né? E sim, só na forma da prosódia mesmo, quando você o ouve, é que você vai perceber uma diferença maior, né? Mas num caso em que você vê escrito aí, os agricultores destruíram o bosque, e se o professor pedir, olha, coloque aí, qual é a classificação desse verbo? Você vai saber que ou ele pode ser perfeito, mas também pode ser um mais que perfeito. Vai depender do contexto, né? É diferente de quando você vê terceira pessoa do singular. O agricultor destruíra o bosque. A aula foi essa e eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. E em caso de dúvida, estamos aí.